Senhoras e senhores, com vocês, Arthur Gomes. Uou! Estamos começando mais um programa, sempre com muita alegria e agradecendo a você que acompanha o canal Brincadeiras a Dois. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. E sejam bem-vindos a mais um Talk Show! E aqui você já sabe, né? Eu espero sempre que você não apenas se divirta, mas aprenda algo interessante e positivo com os nossos convidados. São entrevistas que preparamos com muito carinho para você curtir ao lado de seus amigos ou da sua família. E no programa de hoje você não pode perder. Oi, Larissa, mas por que você tá vestida assim? Hoje não é mini-chefe, é talk show. Ué, Arthur, mas a gente não ia gravar com aquela jornalista do Bake Off Brasil? Ai, eu acho ela tão inteligente, Arthur. Tão chique. Um dia eu quero ser uma jornalista igual a ela, apresentar um programa bem legal. Alice, acorda. Tá gravando, a gente tá no meio de um talk show. Aproveita e fala aí pro pessoal que ainda não segue a gente lá no Instagram como é que eles podem fazer. Pessoal, para ver todas as nossas fotos lá no Instagram é muito fácil. O endereço está aqui embaixo, @brincadeiras-a-2, por extenso, e mão na massa! Pessoal, depois dessa eu acho melhor a gente fazer uma pausa. São só 30 segundos, não vai sair daí, né? Voltamos já. Estamos de volta. A convidada de hoje é uma das jornalistas e apresentadoras mais simpáticas da TV brasileira. Ela já foi musa da Band, garota do Zodíaco no programa da Xuxa, apresentadora do Carnaval e jurada no programa do Ratinho. Por pouco não virou advogada. E graças às suas escolhas, hoje brilha como apresentadora do programa Bake Off Brasil Mão na Massa. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Nádia Dadi! Tudo bem, Arthur? Como você tá? Oi! Um prazer receber você aqui, eu tô muito bem. E você, vamos à nossa primeira pergunta? Vamos, olha, manda ver, Arthur. Você pode perguntar o que você quiser, você eu deixo. Obrigado. Que carinho ter você aqui no nosso programa. Mas eu falei seu nome certo? É de origem libanesa, né? É, mas eu vou te pedir, já que a gente falou muito rápido, não prestei atenção. Fala de novo para mim como é que é meu nome, Arthur. Nádia. Acertou! Arthur, você falou direitinho, mas ó, eu vou te contar uma coisa. Hoje, eu não me importo, Arthur, quando as pessoas falam o meu nome de uma outra forma. É claro que não é agradável. Se me chamam por outro nome, que não, nem pareça com o meu, não é legal. Mas quando eu era bem pequena, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, a idade da sua irmã, até um pouquinho mais, Arthur, eu era tão chata com o meu nome. Eu não, assim, alguém falava Nádia, com I, como se fosse, eu corrigia o tempo inteiro. E fora o seguinte, isso passou. Já não me importa se as pessoas me chamam de Nádia, tudo bem. Mas eu morro de ciúme do meu nome. Eu não gosto de conhecer outra Nádia. Eu fico com ciúme. Mas aí depois passa. Se a pessoa for legal, eu não ligo, não. E imagino que também durante a sua infância muita gente trocava o seu nome ou não falava ele corretamente, né? Você tinha algum apelido quando era pequena? Não tinha. Meu, assim, apelido Na ou Naná. E os meus amigos de infância, que são meus amigos até hoje, me chamam de Ginha, que vem de Nadinha, no diminutivo do meu nome.
Mas um outro apelido, assim, que não tem a ver com o diminutivo ou com a abreviação do meu nome, nunca tive. Meu nome é curto, acho que nomes mais curtos acaba ficando mais difícil ter, né? Sim, você é muito grata pela educação que seus pais te deram. Inclusive, em uma entrevista, você disse que um dos momentos mais marcantes da sua vida como jornalista foi quando você entrevistou o professor Girafales do seriado Chaves. Conta pra gente como foi esse encontro. Ai, Arthur, você tem razão. Eu sou muito, muito, muito grata. Porque eu sei que se os meus pais não tivessem, assim, se virado nos 30, trabalhado bastante, economizado, eles não teriam conseguido investir na educação que eu tenho, que eu tive. E se eu também não tivesse valorizado, me dedicado. Então, quando eu fui entrevistar o professor Girafales, foi a convite do programa do Ratinho, eu fazia parte do 10 ou 1000 na ocasião, e tinha essa oportunidade de entrevistar o professor Girafales, que já estava bem velhinho e tudo mais. Então, eu fui com a equipe do programa, com um produtor, o Murilo, que entende tudo, absolutamente tudo de Chaves e Chapolin. E aí, quando eu me deparei ali na casa do professor Girafales, naquele personagem que antes eu só via na TV e era um mundo muito distante, você imagina, eu era uma criança assistindo TV, e aí, Arthur, eu olhava na televisão, eu sabia que eram estrangeiros, que eram pessoas que moravam em outro país, muito mais velhos, artistas, e eu nunca imaginei na vida que eu fosse dar de cara com eles, sabe? Então, eu fiquei muito emocionada de estar de frente com o professor Girafales, que fez parte da minha infância. Não só da infância, porque quando adolescente eu também assistia, e o meu pai também assistiu muito. E aí, quando acabou a entrevista, Arthur, eu me emocionei diversas vezes dentro da casa dele, mas na hora que eu entrei no elevador para ir embora, que tinha acabado mesmo, que tinha finalizado, que tinha sido um sucesso, que nós recebemos, eu recebi um monte de elogios dele, eu desabei a chorar e eu só pensei no meu pai e na minha mãe. E quando eu voltei para casa, voltei para o Brasil e fui visitar os meus pais no Rio, eu já morava em São Paulo, eu ajoelhei na frente do meu pai, ele já estava bem idoso, e eu chorei muito agradecendo. Agradeci muito, muito. E isso, Arthur, assim, eu penso que quando você sentir no seu coração a oportunidade de repente, agradecer ao seu pai, à sua mãe, ao seu tio, padrinho, enfim, algo que eles tenham feito, faça. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O meu pai faleceu relativamente pouco tempo depois. Então, eu pude agradecer ao meu pai tudo que ele fez por mim, assim como a minha mãe, sabe? Então, foi mais emocionante por isso também. Muito bonito. Você se inspira em grandes comunicadores como Silvio Santos, os saudosos Gugu Liberato e Hebe Camargo. Mas quando você era criança, quem eram suas fontes de inspiração? Nossa, Arthur. Quando eu era criança, as minhas fontes de inspiração falando fora da TV, na vida real, eram os meus pais, eram os adultos com os quais eu convivia e que eu admirava. Então, mas eu olhava, olha que interessante, eu olhava, Arthur, e falava assim, eram inspiradores porque faziam coisas também que eu não queria fazer. Não era só assim, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa porque a pessoa faz isso ou aquilo. Não, eu estou observando aquela pessoa por algo que eu não quero ser ou fazer. Isso na vida, eu cresci num ambiente com muitos adultos, então eu tinha referência da minha avó materna, que era uma mulher muito animada, muito feliz e muito simples, e ela sabia viver com intensidade dentro da simplicidade dela. Minha avó, então, eu considero que foi minha grande inspiração, assim como meu avô paterno, que era um homem muito sábio, e meu avô, Arthur, ele era quietinho, sabe? Mas ele, quando abria a boca, sabe quando a pessoa só fala a coisa certa, ou era alguma mensagem muito importante, uma opinião muito assertiva. E na televisão, eu assistia muito. Eu era pequena, mas eu já gostava de Hebe Camargo, e eu assistia muito Xuxa, assistia muito Mara Maravilha, assistia muito Silvio Santos, e eu adorava um programa, depois você procura no Google, de uma cozinheira chamada Ofélia. Eu achava o máximo. Então eram referências dentro do mundo da comunicação que eu tinha, assim como o Gugu, e que eu tive a oportunidade de falar isso para ele, né, em vida.
Então, essas eram as referências que eu tinha no mundo da televisão. Que legal! E a Mulher Maravilha, era a sua heroína preferida? Super, super sempre foi, sempre será, Arthur. Deixa eu te contar. Assim, de uns anos para cá, eu acho que de uns 8 anos para cá, acho que as pessoas focaram mais na Mulher Maravilha, porque antigamente não tinha nada dela, não tinha os produtos todos licenciados que a gente vê hoje. Mas eu sempre fui apaixonada, contanto que tem foto minha de pequenininha, fantasiada de Mulher Maravilha. Na época não existia fantasia para a gente comprar, minha mãe que fazia. E ela se irritava muito, porque todo ano, no carnaval, eu adorava me fantasiar. Ou era Mulher Maravilha, ou era bailarina. Aí teve um ano que minha mãe falou, não aguento mais fazer essa fantasia, porque eu crescia, então ela tinha que fazer outra, né? Arthur, você não acredita, sabe o que minha mãe fez? Eu sempre tive medo de palhaço. Aí minha mãe me fez uma roupa de palhaço, para eu parar de pedir para ela fazer a fantasia para mim. Ela falou, já deu, chega, olha, é essa que tem, não quer usar, então não vai ter mais. E eu sempre gostei, não só porque eu acho ela linda, mas por ser uma representação, Arthur, de uma mulher forte, de uma mulher que sabe amar, que aprendeu a amar, não só um amor de homem e mulher, mas de família e de pessoas, uma mulher que defende a verdade, que é justa, que é forte e que é feminina, sabe? Então, que tem o seu lado de união com outras mulheres, né, de sororidade, que hoje é uma palavra que está tão na moda. Então, assim, Arthur, até hoje, eu tenho muitas coisas da Mulher Maravilha, tanto coisas antigas, na versão antiga, quanto, que era uma atriz chamada Linda Carter, quanto nessa versão atual. Aqui em casa, até a panela de cozinhar, Arthur, é da Mulher Maravilha. E falando em bailarina, que você falou na pergunta passada, com 18 anos você se tornou bailarina profissional. Quando começou essa paixão pela dança? Com 4 anos de idade, você acredita, Arthur? Muito, muito menininha. Nem foi com 4 anos, não, foi antes, porque, veja, minhas irmãs faziam balé, só que elas não suportavam, elas não gostavam. E eu não acompanhava muito as aulas dela, não. Eu era pequenininha, eu ia para natação e ficava muito brava porque eu não gostava, eu queria dançar, eu queria ir para o balé. E aí, toda vez que minha mãe perguntava o que você quer ganhar de presente de aniversário, o que você quer ganhar de Dia das Crianças, sei lá, Natal, eu falava, eu quero ser matriculada no balé. Ela falava, minha filha, você não tem idade, não dá, não pode, não pode. Arthur, eu lembro até hoje, quando minha mãe me deu a caderneta que comprovava a minha matrícula, porque era uma caderneta. Hoje acho que não nem se faz mais isso. Eu lembro direitinho do momento como foi e me emocionou muito. E eu vivi aquilo por 14 anos da minha vida. 3 vezes na semana, no mínimo, eu ia para a escola de dança. A gente estudou, eu e as minhas colegas de turma, e colegas homens também, nós estudamos várias outras modalidades, instrumentos musicais, musicalização, fui para fora do Brasil, fui para Nova York estudar, a gente tinha aula teórica também. Então, quando eu me formei, eu acreditava que eu fosse ficar a vida inteira dançando, que eu fosse trabalhar com Sério? isso. Achei, Arthur. Apesar de eu nunca ter tido nenhuma estrutura física boa para uma bailarina, eu sempre fui grande, eu sempre fui mais larga, e as bailarinas são muito magrinhas, muito longelíneas, e eu nunca fui. Mas eu podia dançar outras modalidades, né? E aí eu fui dar aula, dei aula de baby class por um curto período, e daí, quando eu fui prestar vestibular, da primeira vez que eu fui prestar vestibular, eu era bem novinha, não tinha me formado ainda em dança, eu queria fazer educação física, justamente para ter academia e poder dar aula. Mas aí não foi para valer, né? Eu fiz só para ver como é que era o vestibular. Quando eu fui fazer o vestibular para valer, eu não sei, Arthur, até hoje o que deu na minha cabeça, que eu escolhi direito. Não sei. Eu desisti da educação física, desisti da dança como profissão. E aí levei a dança como hobby, como 100% um prazer. Parei de dançar tem cerca de 7 anos, porque minha professora de dança, na época eu dançava dança árabe só, eu fiquei depois do balé só fazendo dança de salão e dança árabe. Minha professora teve bebê e não voltou a dar aula, eu não encontrei mais uma professora com a qual eu me identificasse, e a minha promessa para 2020, Arthur, era voltar a dançar. Aí pronto, vou ver a pandemia, estou enferrujada ainda, mas é minha promessa. Sabe por quê, Arthur? Era um prazer de infância.
e que cresceu comigo. E eu tenho para mim, que tudo que faz a gente se sentir pertinho de quando a gente é criança, a gente tem que fazer até ficar velhinho, porque a gente se mantém vivo, você entende? Então, tudo que você gosta de fazer hoje, se um dia alguém virar e falar assim, você já cresceu, não faça mais isso não, jogar bola e tal, para pensar, porque um dia isso vai te fazer muito bem. E mais ou menos nessa mesma época você entrou para o programa Planeta Xuxa, como uma das garotas do Zodíaco, né? O que representou essa fase na sua vida? A realização de um sonho. Porque, como eu te falei, eu cresci assistindo Xuxa. E então eu brincava de ser Paquita como todas as mulheres da minha idade, né? Como todas as meninas naquela época. Só que eu não podia, porque a Xuxa só aceitava a Paquita loura. Eu ficava arrasada. E eu não tinha vontade de ser loura. Entendia, eu ficava triste. Daí eu, com acho que uns 10, 11 anos, eu cheguei a fazer, quando o programa dela abriu vaga para morenas e tal, eu me inscrevi, fiquei assim nas finalistas para ser Paquita e não entrei. Quando eu tive essa oportunidade, já com 19 anos, foi a realização de um sonho de infância. Então, porque eu estava perto de uma mulher que fez parte da minha história lúdica de sonho, eu estava num ambiente que eu amava, que era o da dança, e conhecendo um outro ambiente que foi pelo qual eu me apaixonei e virou minha profissão. Então, assim, eu juro, eu trabalhava, Arthur, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí foi assim que eu descobri que o trabalho pra gente é uma diversão com responsabilidade. Então, assim, hoje eu me divirto muito com o que eu faço. Foi muito bom para mim. Parabéns! Todos da sua família seguiram carreira de medicina, mas você foi a única que ingressou no direito e depois mudou para o jornalismo. Por que você não quis seguir a carreira dos seus pais? O que motivou suas escolhas profissionais? Ai, Arthur, eu acho que essa pergunta é até mais difícil de eu responder, porque gera muita reflexão. Quando eu era criancinha, eu dizia que eu queria ser obstetra, que eu ia dançar, mas que eu falava exatamente essa frase, vou ser médica de tirar neném da barriga. E aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo a medicina como uma entrega tão, tão inteira, tão profunda, que eu não me via ganhando dinheiro com aquilo. Mas isso, assim, era uma visão minha, particular, porque eu sempre tive um orgulho danado de ver a minha família trabalhando, a minha irmã que é pediatra, a minha outra irmã que é dentista, eu acompanhava, meu pai otorrino, eu acompanhava todos eles nas ações sociais que eles faziam, e o meu pai em especial, eu ia muito, quando ele trabalhava, eu ia muito para o trabalho com ele, então eu achava o máximo, assim, era coisa para mim de super-herói. Só que eu não me via naquela posição, ganhando dinheiro com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a doença do outro, mesmo sabendo que eu poderia curar com minhas informações, né? E aí eu fui me afastando dessa ideia. E hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu acho que eu não teria estrutura emocional, sabe? Para ver pessoas sofrendo e saber que só as minhas informações não bastam. Então, o que me motivou foi não querer realmente ganhar dinheiro com isso e não ter o dom para ser forte o suficiente e lidar só com a razão na hora de um problema de saúde, assim, com as pessoas, porque eu acabo me envolvendo, eu não dou conta. E olha, é difícil falar da sua vida sem tocar no acidente que você sofreu em agosto de 2005. Até porque hoje você declara viver a vida intensamente por causa desse susto, não é? Como foi esse acidente e o que verdadeiramente ele mudou em você? Mudou tanta coisa. Você sabe, Arthur, tem 15 anos já, mas até hoje eu descubro mudanças. Aliás, eu acho que hoje em dia, talvez nos últimos 5 anos, é que eu tenha realmente entendido as mudanças que esse acidente provocou na minha vida. Tudo depende, eu penso, da maneira com a qual você lida com o problema, com aquele desafio, com aquela questão. Na época, eu não me assustei, eu não me vitimizei, eu não chorei. Eu fiquei em paz e tranquila porque eu tenho uma fé muito forte e pelo amor que eu tenho pelos meus pais.
Então, isso me motivou a ficar bem, a ficar em paz, a ficar forte diante daquela situação. Mas eu era uma mulher, eu tinha na época 24 anos. Eu era muito reclamona. Eu era muito apegada a coisas materiais. Eu era muito fria, eu não conseguia dizer para as pessoas, até mesmo pai, mãe, irmãs, o quanto eu as amava. Eu só pensava em trabalhar. Minha vida era só meu trabalho. Eu não desfrutava o que a vida me proporcionava, às vezes, gratuitamente, sabe? Porque eu não me dava tempo. Eu não achava que era bobagem. Eu só não queria. Então, eu passei a enxergar um outro lado da vida, a enxergar a essência das pessoas sem o julgamento. É claro que isso vai com aprendizado ao longo dos anos. Eu aprendi a falar o que eu realmente sentia pelas pessoas e para essas pessoas. Se eu amava, se eu não amava, se eu estava feliz, se eu não estava, se eu queria ou não, porque eu era uma pessoa que dizia muito sim para os outros e muito não para mim. Tipo, até hoje eu preciso exercitar isso, assim, de, nossa, mas eu tento ajudar todo mundo, aí eu esqueço de mim. Isso é uma virtude, mas também é um problema, quando a gente não sabe conciliar e equilibrar. Então eu passei a viver de uma maneira mais leve, mais essência, menos matéria, sabe? E quando eu falo que eu sou intensa, tudo que eu amo muito. Tudo que, se eu tô feliz num lugar, eu não quero que aquele momento acabe. Se eu quero fazer algo por alguém, eu quero que seja perfeito, assim, arrancar o melhor sorriso da pessoa. Se eu tenho vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu tenho vontade de gargalhar, mesmo que seja em momentos inapropriados, o que para mim é muito difícil, eu vou gargalhar. Então, eu mudei muito, muito, muito. Aprendi a ser mais leve, sabe? E o principal, talvez, não digo o principal porque tudo é muito importante, mas, Arthur, eu fugia dos meus medos. Exemplo, eu fiquei com muito medo por um longo período de ver pistola, de ver revólver, me incomodava o barulho do tiro. E aí eu entendi que se eu me colocasse no controle da situação, eu conseguiria enfrentar. E foi o que eu fiz. Fui estudar o tiro esportivo, entender como era aquilo e me libertei disso. Quando eu falo de encarar medos, tem vários outros que eu encarei, tipo mergulhar, eu não gostava, tinha medo, mergulhei, percebi que realmente eu não gosto, não vou fazer mais. Só barata que eu não encaro, porque eu tenho pânico, medo muito, muito, muito. Hoje em dia, assim, para eu ver uma baratinha desse tamanho e ficar de boa, conseguir, sabe, me distanciar ou jogar um sprayzinho inseticida, para mim é um ato heróico. Então foi o único medo, Arthur, que eu ainda não enfrentei, não pretendo enfrentar, não. Agora vamos falar de coisa boa. Eu vi no seu canal que você tem receitas deliciosas, até de bolo que você comia quando era pequena. E parece que você realmente gosta de cozinhar, né? Nesse sentido, Bake Off foi uma consagração da sua carreira? Foi, Arthur. Não só por eu estar no ambiente de cozinha, mas porque eu pude viver meu propósito de vida, de botar uma sementinha no coração dos outros, de coragem, de otimismo, de solidariedade, de respeito. E eu pude ser eu pude viver, trabalhar com quem eu sou realmente aqui de dentro. Coisa que no jornalismo a gente não consegue fazer. Então foi a realização, acho que foi a minha consagração, sim, porque eu uni paixões. Imagina, eu trabalhar com comunicação e também com comida. Gente, mas é de uma bênção, sabe? Fora do controle, assim, não sei explicar. E minha família sempre foi uma família comilona e que gosta de ir para a cozinha até hoje. Que legal! E parece que você tem intolerância à lactose, não é isso? Tem receitas especiais para esse público também? Tem sim, Arthur. Hoje em dia se fala muito em intolerância à lactose, em doenças celíacas, que é uma certa intolerância, é uma intolerância ao glúten, mas eu descobri a minha intolerância à lactose há cerca de 12 anos, já tem muito tempo. E na época eu sofri muito, porque não tinha no mercado a quantidade de itens que hoje tem sem lactose. Iogurte, requeijão, queijo, leite, não existia.
Quando eu descobri, eu chorei muito, porque eu não comia carne, então eu me alimentava muito de derivados do leite. Queijo, nossa, me entupia de queijo. Então eu chorei demais. Eu cheguei a não acreditar, sabia? Eu fui fazer o exame outra vez, não voltei no médico, que me deu a certeza de que eu tinha, juro, que eu fiquei muito brava. Mas realmente eu tenho. Mas aí no meu canal existe sim, eu procuro sempre, ou durante a receita, falar, olha, isso aqui você pode fazer com a opção de ingredientes sem lactose, ou ensino já a receita sem lactose. E no meu Instagram, no IGTV, como eu faço no dia a dia tudo meu é sem lactose, quando eu percebo que é uma receita interessante, eu mesma gravo aqui do meu celular, registro, edito rapidinho e posto no IGTV. Mas no canal, exatamente tudo que eu consumo, tudo que eu gosto, é o que eu coloco lá, inclusive para intolerantes à lactose. Eu achei muito legal ainda o SOS Lar. São vídeos que você mostra dicas caseiras que aprendeu com sua mãe. Quais são as dicas que você mais usa no seu dia a dia até hoje? Ixi, olha, dica de limpeza eu uso muito. E o mais engraçado, Arthur, é que eu realmente aprendi muito com a minha mãe e hoje eu vejo ela aprendendo comigo. Isso me deixa tão feliz, assim, tão orgulhosa, sabe? Eu falo, caramba, acho que eu virei gente grande mesmo, tô ensinando pra minha mãe. Mas, ó, eu uso muita coisa com vinagre de álcool, que eu aprendi lá atrás, quando eu era pequena. Bicarbonato de sódio, eu também uso muito, tanto na cozinha quanto em outros ambientes da casa. E reutilização de objetos, de embalagens, coisas que antes, que a maior parte das pessoas descarta. E eu acabo reutilizando. Minha mãe é artesã e artista plástica. Então, ela sempre ensinou a gente a fazer algumas artes. É muito legal. Minha mãe é muito talentosa. Por exemplo, cápsula de café. Aquelas mais gordinhas, assim, maiores. Eu faço vasinho de planta. Minha mãe, isso eu nunca fiz, não, mas a minha mãe, ela faz, Arthur, um monte de banco, bandeja, com filtro de café usado, aquele filtrinho descartável. Aquela põe no sol, deixa secar. Algumas coisas para beleza. Por exemplo, é muito legal. Quando eu era criança, não tinha muita coisa para hidratar o cabelo. E somos em 3 irmãs, 3 mulheres, e sempre cabeludas. Então, minha mãe fazia umas hidratações caseiras, sabe? Sabe o que ela fazia? Isso hoje em dia eu não tenho nenhuma coragem de fazer, porque eu também acho desperdício. Ela fazia hidratação com maionese. Você acredita? Ela botava, e ficava lindo o cabelo. Só que, esfoliante, ela ensinou para mim, e até hoje eu faço, com borra de café, com açúcar, com fubá, com aveia, tudo isso misturado ou num sabonete líquido neutro ou adequado para a sua pele, ou no mel, ou num pouquinho de leite, se a pele da pessoa for seca, faz uma esfoliação legal. Então, são dicas que eu uso, que facilitam no nosso dia a dia e que são baratas. O principal, são práticas e baratas e que minha mãe me ensinou. E eu sei que você tem uma mania de colocar etiqueta em tudo, é verdade? Você sempre foi muito organizada? Meu Deus, é verdade. Super. Olha, eu sempre fui muito. Quando eu era criança, eu era uma criança organizada. Eu acho que eu fazia muita bagunça com os meus brinquedos. Só que a minha mãe sempre foi tão brava que ela fazia assim. Quando chegava férias ou final de semana, a gente queria brincar, por exemplo. Eu queria ir para o quintal brincar, queria ir para a rua brincar. Ela falava, não, vou lá ver seu quarto, vou lá ver. Eu tinha um baú de brinquedo, eu dormia com as minhas irmãs, então o armário estava sempre arrumadinho, mas eram os brinquedos. Aí ela olhava, via se estava organizado, se não, ela mandava eu sentar, ela ficava sentada assim, faz isso, faz aquilo, só mandando. Me ensinava, claro, mas o ensinar dela era, mostrei uma vez, 2, aprendeu, agora é sua vez de fazer. E eu criei o hábito e percebi que viver na organização otimiza o nosso tempo, facilita a nossa vida. Só que ao longo dos anos, Arthur, quando eu fui morar sozinha, isso virou uma neurose para mim, sabe? Porque só tinha eu. Então, se alguém tivesse que fazer bagunça, era eu mesma. Se alguém tivesse que arrumar, também teria que ser eu. E aí eu passei a ser um pouquinho mais criteriosa, e eu ficava muito tempo fora de casa, mas criteriosa para minha funcionária, saber onde estava tudo, onde guardava tudo, sem a necessidade de me perguntar sempre, porque eu viajava muito a trabalho. Aí, eis que descobri a máquina de etiqueta. Para que eu fiz isso na minha vida, Arthur?
Até hoje. Tudo meu. É que aqui eu não tenho oportunidade, não tem nada perto para eu mostrar. Mas tudo meu, assim, armário, tudo etiquetado. Sim, camiseta, bermuda, saia, tudo, eu adoro. Na minha cozinha, vidrinho de tempero, tudo etiquetadinho com os nomes. Gente, isso me dá uma paz, juro. Que legal! E você é uma pessoa que sempre teve uma fé muito grande em tudo o que fez na vida. Você acha que a sociedade hoje está precisando acreditar mais em coisas boas e ter mais fé? Sim, não tenho nenhuma dúvida, meu amigo, porque eu acho que independentemente da sua fé, você precisa crer no invisível. Crer naquilo que você não consegue tocar ou enxergar, mas você consegue sentir. Quando a gente entende os nossos sentimentos e delega ao otimismo, à nossa fé, a uma força que vai além, uma força superior, acho que a gente fica mais fácil. Acho que a gente age mais facilmente diante dos problemas. O ser humano, a pessoa precisa, todo mundo precisa ter mais fé, acreditar mais. Existe uma passagem na Bíblia que diz que ia chegar um tempo em que o homem só viveria da fé, da força da fé. E eu acho que hoje a gente encara um momento como esse, sabe? É uma provação que Deus coloca na nossa vida para crer no invisível, crer naquele que nos deu o dom da vida, que nos deu um corpo físico perfeito, uma saúde perfeita, ou não, mas que nos deu a vida. Então, penso sim, as pessoas precisam mudar uma chavinha do pensamento que não é banalizar, deixar o problema de lado, romantizar. Não é não, mas é acreditar e botar isso em prática, fazer por onde, pensamento positivo. Assim, Arthur, a gente é feito como a luz, é de energia. Tudo é energia, tudo. Matéria é feita de forças de energia. Então, se a gente não coloca palavras com uma energia, uma frequência positiva, a gente só vai receber de volta o que é negativo. Então, é ser aquilo que a gente deseja para o mundo e que a gente quer para a gente. Então, precisa sim. Eu concordo com você. Nádia, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso talk show. Eu fico muito feliz em conhecer histórias como a sua. Parabéns por tudo, pela sua brilhante carreira e obrigado por todo o carinho que teve com a nossa produção. Mas para terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galerinha que acompanha o nosso canal. Em primeiro lugar, Arthur, a honra e o prazer é meu. Você é incrível, eu estou apaixonada por você. Queria ficar aqui batendo papo, porque você é um ser humano gostoso, sabe? Iluminado. E a mensagem que eu deixo para as pessoas, em especial para aquelas pessoas que acompanham o seu canal, que eu acredito muito que sejam crianças, não deixem nunca de ser crianças. E um aviso para os pais dessas crianças, não deixem nunca de ser criança. Ser criança é a nossa essência, é a nossa verdade. Ensina, permite que a gente pense mais com o coração, sinta mais. E quando eu falo pensar com o coração, parece contraditório, parece uma coisa nossa, mas está errado. Não. O nosso coração nunca trapaceia a gente. Do nosso coração só sai o que é verdadeiro. E a gente precisa entregar para o mundo mais verdade, mais legitimidade. Então, se eu posso deixar alguma mensagem, é essa. Sigam sendo crianças com novas responsabilidades para o resto da vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão fazer do nosso futuro um futuro muito mais gostoso, muito mais leve. Muito obrigada, Arthur. Muita luz para você, para sua família. Manda um beijo para sua irmã, um grande beijo para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo. E eu espero passar a pandemia para a gente se encontrar. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Outro grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Mais uma super entrevista que eu espero que você tenha curtido. E com certeza aprendido um pouco mais com esse bate-papo que só a gente prepara para vocês. Não é isso, Alicia? É isso mesmo, Arthur. E para você que ainda não segue a gente no Instagram, o endereço está aqui embaixo, @brincadeiras a2 por extenso.
É isso aí, Alicia. E para você que ficou aqui até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho e audiência. Se puder, já deixa o like e compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares. Isso é muito importante pra gente. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal!